Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar de dois pacotes de atualização que foram lançados recentemente para o software Checador. Se esse é o seu primeiro contato com o Checador, eu recomendo que você primeiro veja o vídeo anterior, que é um vídeo bem detalhado que faz a introdução do sistema desde as funções mais básicas. E aí depois é que você vem para esse vídeo para poder conhecer essas novidades que foram lançadas posteriormente. Então vamos lá, aqui eu já estou com a versão mais nova do Checador, que é o Build 550. Vou abrir o Checador. Essa é a tela inicial. Assim que a gente abre, ele já dá uma checada para ver se tem atualização nas definições de checagem. Uma novidade em relação à versão anterior que vocês já vão poder notar é que ele agora tem essa base negativa de e-mails, que é um dos principais filtros que a gente vai falar mais adiante. Eu já estou com a minha base atualizada, vou simplesmente fechar aqui. Então, só repetindo, o foco nesse vídeo vão ser as funções novas que foram lançadas e que não estão demonstradas no vídeo anterior, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa interessante e que trouxe mais praticidade ao uso do Checador é que agora você pode simplesmente arrastar as listas que você quer validar diretamente do gerenciador de arquivos do Windows. Então você localiza o arquivo que você quer abrir, basta então você pegar esse arquivo, arrasta e aí o Checador vai abrir esse arquivo. Existem várias formas de abrir arquivos aqui no Checador. Detalhes sobre as outras opções para você importar ou abrir arquivos está no primeiro vídeo, tá? Então vamos voltar a esse. Eu vou então voltar ao gerenciador de arquivos e vou abrir esse arquivo daqui. Simplesmente arrastei ele para dentro da tela do Checador. A gente vai notar que temos três abas. Uma aba é a aba com a tabela principal, uma outra aba chamada Válidos e uma outra aba chamada Inválidos. O que acontece? Você sempre vai abrir a lista que você quer validar aqui na aba principal e quando você executar a validação, o próprio Checador vai jogar todos os e-mails válidos para essa tabela na aba Válidos e os e-mails inválidos vêm aqui para essa outra aba. O primeiro pacote de novidades que a gente não tem ainda na versão mostrada no vídeo anterior é esse menu Utilitários. Esse menu Utilitários vai trazer algumas funções interessantes para você aplicar na sua lista de e-mails. Se você clicar nele, simplesmente você tem que selecionar a coluna que tem os e-mails, aplica, e aí ele vai rapidamente fazer a exclusão dos e-mails repetidos encontrados na coluna. Eu vou para essa outra função que é substituir e alterar dados. O nome da função é bem intuitivo. Seleciona a coluna onde você quer aplicar uma determinada ação de manutenção de dados. E aí você vai ter várias opções, que é definir um texto. Isso aqui vai colocar um determinado texto em todas as linhas da coluna. Temos aqui adicionar texto no final. Todas as funções são bem intuitivas, né? Adicionar texto no começo, substituir um texto por outro e eliminar um trecho de texto. Por exemplo, se eu colocar adicionar um texto no começo e eu colocar a palavra aqui, ó, teste, underline, e aplicar, agora quando eu voltar na minha lista de e-mails, todos os e-mails estão com esse prefixo que eu defini. Se eu quiser eliminar esse termo que eu acabei de colocar, eu posso vir aqui novamente, substituir e alterar. Na coluna de e-mail eu vou eliminar um trecho de texto e o trecho que eu vou eliminar é justamente esse que eu acabei de adicionar. Então ele concluiu e agora meu e-mail está limpo. Essa função ela tem inúmeras utilidades para ajudar você a fazer uma manutenção no seu banco de dados. Lista de exclusão. Essa é uma das funções, sem dúvida, mais úteis que o Checador tem. E ela evita um erro e um hábito muito comum que as pessoas que trabalham com campanhas por e-mail cometem. E muitas vezes elas cometem esse tipo de erro justamente porque não tem uma tecnologia como essa à disposição para poder fazer uma manutenção adequada das listas de envio.
Eu vou dar o exemplo mais clássico da grande utilidade que essa função de lista de exclusão tem. Digamos que você carregou uma lista de e-mails, ela está aqui. Você fez a validação da lista previamente, já limpou ela, tirou todos os e-mails inválidos que o sistema conseguiu identificar. E aí você fez uma campanha, mandou uma mensagem para a sua lista. Aí hoje você está querendo mandar uma outra campanha. E aí você não sabe quais e-mails enviados na campanha anterior, que você fez na semana passada, estão nessa lista que você acabou de carregar. Então o que é que você faz? Você abre a lista que você quer enviar, digamos que seja essa lista daqui, vem em utilitários, usar lista de exclusão, e você vai selecionar o arquivo que contém os e-mails que você já enviou na semana passada. Você salvou ele em uma lista, pode ser essa teste, por exemplo, e eu não quero enviar para ninguém que está nessa lista teste. Eu vou então clicar em OK e ele vai começar a fazer um trabalho de exclusão. Ele vai identificar nessa nova lista que eu carreguei todos os e-mails que estão na lista que eu mandei na semana passada e vai eliminar esses e-mails. Então veja que coisa interessante. Eu consigo facilmente fazer um controle muito preciso das minhas campanhas. Porque não tem nada mais chato, mais ineficiente do que você ficar mandando mensagens repetidas em intervalos curtos de tempo para sua base de contatos. Isso é muito chato, não funciona, só faz irritar as pessoas que recebem a mensagem. As pessoas não compram, pelo contrário, elas ficam com ódio do seu produto porque você está incomodando elas demais. Claro que cada produto, cada tipo de empresa vai ter um prazo, um intervalo de comunicação particular, adequado ao tipo de negócio, o tipo de produto que é oferecido. Mas em negócio nenhum, ninguém aguenta ficar recebendo 3, 4 e-mails toda semana de uma empresa querendo vender coisa para você. Isso não existe. Empresas que fazem isso, eu realmente só lamento essa atitude, porque não tem como isso ser bom nem eficiente, tá? E esse recurso de lista de exclusão, ele resolve esse problema, né? Sua empresa pode ter várias listas de e-mail, várias fontes de dados, e aí você carrega uma fonte de dados, carrega uma composição de lista de e-mail para fazer uma campanha. Você tem como eliminar listas que você já trabalhou recentemente. E aí você faz um controle bem preciso do intervalo que as pessoas que você tem em seus contatos vão receber suas mensagens. Isso é excelente. Vai melhorar muito a relação que você tem com os clientes por conta disso. Aqui na barra de ferramentas a gente vai ter o botão salvar, que simplesmente salva os dados que você alterou na lista que estiver aberta aqui. Vamos ter o salvar como, que cria uma cópia dos dados que estão abertos. Isso também pode ser acessado pelo menu salvar e exportar. Então temos aqui a função salvar e a função salvar como. Só que agora a gente também tem essa função exportar e utilitários. Essa função exportar e utilitários, ela serve para você listar rapidamente os dados que estão carregados aqui na sua tabela e você poder enviar esses dados para vários formatos populares de uma maneira rápida. Então, se eu quiser salvar em HTML, por exemplo, essa lista de dados, eu venho aqui e clico salvar em HTML. Ele vai preparar o arquivo e aí, depois de salvar, ele abre esse arquivo para mim. É uma forma fácil de você trabalhar com vários formatos. Se eu quiser enviar para Excel, eu posso usar esse utilitário que já manda direto para o Excel, mas tem uma forma que eu gosto mais ainda porque é muito mais rápido, que é você exibir como texto. Assim que ele exibe, ele também joga os dados para a área de transferência, ou seja, copia na memória para você. E aí, se eu abrir o Excel, eu posso simplesmente colar os dados. E aqui está. Bem rápido, bem fácil, sem complicação. Aqui nessa seção de exportação, eu tenho ainda alguns utilitários que eu posso utilizar antes de exportar. Então são alguns utilitários simples
que você pode aplicar só nesses dados que estão sendo exportados, não vai repercutir na lista de arquivos original, tá? Vai ser aplicado só nessa lista que você está exportando, e aí você aplica esses utilitários, e aí depois você salva para texto, para Excel, para HTML, enfim, para o formato que for melhor para você. Então o objetivo aqui no checador é não só você ter várias formas simples de importar e abrir dados para você poder trabalhar com eles, como também facilidade total para você exportar, para você salvar os dados que o sistema gera. Falando em facilidade, eu posso aqui vir também na tabela de dados que eu tiver aberta no checador, clicar com o botão direito e copiar os dados da coluna. Às vezes a gente trabalha com uma tabela com vários outros dados, nome, endereço, telefone, sei lá. Mas você quer só os e-mails para poder fazer um envio de uma campanha que você já trabalhou. Então você vem aqui, clica na coluna que você quer copiar, copia os dados da coluna, pronto. Vem no bloco de notas, por exemplo, cola e aqui estão os dados. Bem rápido, bem simples. Voltando aqui para essa questão de lista de exclusão, uma outra função muito importante que essa lista de exclusão pode ter é para você eliminar da sua lista de validação pessoas que pediram para se descadastrar, por exemplo, da sua base de contatos. Então você simplesmente vem aqui, utilitários, lista de exclusão, seleciona, digamos que fosse esse arquivo aqui. Nesse arquivo, todo mundo que se descadastrou, que pediu para não receber mais minhas mensagens, eu coloquei num arquivo. E aí você aponta para esse arquivo, dá OK, e ele vai fazer esse processo de limpeza prévia da sua lista. Lembrando que essa lista de exclusão, ela vai agir antes de você fazer, de fato, a validação dos seus e-mails. Não é? Ou seja, você carrega uma lista e aí, antes de você fazer a validação, você pode apontar para uma ou mais listas de exclusão para que e-mails que estão nessas listas de exclusão sejam removidos dessa base original, porque você não quer trabalhar com esses e-mails. E depois que você faz isso é que você parte para a validação desses e-mails. Ok? Então, esse utilitário, lista de exclusão, é um dos grandes focos desse vídeo que a gente está fazendo agora. Eu vou falar de uma outra função que eu acho interessante aqui no checador, que é esse utilitário de identificar nomes. Eu vou clicar nele e o processo também é bem intuitivo. Vou marcar essa opção aqui. Ela é autodescritiva, tá? E olha o que ele faz. Ele faz uma análise no e-mail e tenta identificar o nome da pessoa. A gente tem um banco de dados com vários nomes que são comuns. E quando ele identifica esses nomes comuns, ele coloca já aqui do lado. Quando ele não consegue identificar o nome, ele coloca arroba e o prefixo do e-mail. Isso serve principalmente para você poder enviar mensagens personalizadas. Existem estudos que mostram que mensagens onde você coloca o nome do destinatário tem um engajamento muito maior. E realmente, você colocar no assunto ou no corpo da mensagem, olá fulano, e aí você segue com a sua comunicação, fica muito mais pessoal, fica muito mais profissional. E esse utilitário serve para facilitar esse processo. Ele identifica grande parte dos nomes e quando não identifica nomes, ele usa essa arroba. Isso aqui é opcional, tá? Essa arroba, se eu quiser pegar só os nomes, por exemplo, eu vou excluir essa coluna para fazer de novo aqui. Vou identificar nomes, mas dessa vez eu vou deixar em branco quando ele não conseguir identificar o nome. Então aqui a gente tem somente os nomes que ele identificou. E como é que a gente faz para exportar somente os e-mails que o nome foi identificado? Olha a dica aqui. Eu vou clicar nessa coluna e aí eu ordenei os dados. Eu vou localizar aqui o ponto onde não tem mais nomes, ou seja, daqui para baixo não vai ter mais nomes. Aí eu venho aqui,
posso ir marcando, tem até essa funçãozinha aqui, ó, selecionar linha inteira. Aí eu venho aqui, ó, posso pressionar Shift e seta para baixo para ir selecionando. E tem um jeito mais rápido, que é você pressiona Shift, Ctrl e End. Aí ele vai selecionar do ponto que eu estava até o fim da lista. Selecionei aqui o que eu não quero, venho aqui e escolho a opção Excluir linhas selecionadas. Pronto, agora todos os e-mails que eu tenho aqui são e-mails onde os nomes foram identificados. Pronto, posso agora simplesmente exportar e aqui estão os dados para exportação. Eu teria ainda uma outra forma mais prática para fazer isso aqui. Eu demonstrei como fazer isso meio numa forma manual, usando Shift para selecionar aqui os registros, né? Usando Shift Del, que apaga a linha, né? Mas tem um jeito ainda mais fácil. Deixa eu limpar aqui essa lista. Eu vou arrastar uma basezinha de contatos, não tão grande. Vou utilizar novamente esse utilitário para identificar nomes, só para a gente demonstrar da outra forma. Deixar em branco os que ele não conseguir identificar. Imagine, por exemplo, que você abrir uma lista maior, como é o caso dessa, tem mais de 20 mil e-mails. Então já fica mais difícil de você fazer um processo de exclusão manual, né? Bom, estamos aqui com a lista aberta. E olha só como, usando os utilitários que a gente tem para manutenção de dados, fica simples. Eu venho aqui em exportar, salvar e exportar, né? Exportar mais utilitários. Aí olha o que eu vou fazer. Venho aqui em utilitários, seleciono a coluna nome e vou clicar nessa função, ó, excluir linha quando o valor dessa coluna estiver vazio. Olha só, tem um botão dedicado para resolver esse tipo de problema. Clico nele e ele vai eliminar a linha sempre que o valor da coluna nome estiver em branco, conforme a gente definiu aqui na configuração. Pronto, terminei. Viu só como é simples? A gente tem um monte de utilitários para facilitar e aumentar a produtividade na gestão de dados também, e não só na validação dos e-mails. Agora eu vou mostrar também o novo filtro que foi implementado no checador, que serve para fazer a filtragem de retornos de e-mail inválidos. E esse é um filtro muito especial, muito interessante. Eu vou explicar bem detalhadamente para você saber todo o potencial que o uso desse filtro pode trazer para as suas validações de e-mail. Eu acho que o jeito mais fácil de você entender como esse filtro é legal é dando um exemplo prático, tá? Eu vou abrir uma lista, vou pegar aqui essa lista A, que ela tem uma quantidade boa de e-mails, 200 e poucos mil e-mails, tá? Então vamos lá. Eu peguei essa lista de e-mails, abri, usei uma lista de exclusão que eu quis otimizar primeiro, tirar quem pediu para se descadastrar, por exemplo, tirar as pessoas que estão numa campanha que eu mandei, sei lá, há 2 dias atrás e eu não quero que elas recebam novamente uma mensagem num intervalo tão curto, por exemplo. E aí agora eu vou validar a minha lista de e-mails. Clico aqui em validar. Vou até deixar desmarcada essa opção aqui de e-mails inexistentes para a gente poder desenvolver a ideia, tá? Vou fazer a minha validação. Então, quando eu clico no botão validação, o checador vai fazer uma varredura bem detalhada, vai aplicar diversos filtros na minha lista e vai eliminar o máximo de e-mails inválidos que ele consegue usando as várias tecnologias que são empregadas nesses filtros que ele possui. Pronto, ele terminou aqui e desses 200 e poucos mil e-mails, ele identificou aqui 14.781 e-mails inválidos. Bom, terminei de fazer a minha validação, clico aqui em fechar. Ele joga todos os e-mails válidos para a tabela na aba válidos, tá? A lista original ele não mexe.
Então aqui na válidos é para onde ele colocou todos os dados que foram considerados válidos. A partir daqui eu posso salvar. Eu vou salvar aqui como lista válida do dia de hoje, que é 27/4/2021. Salvei a minha lista de e-mails válidos. E normalmente depois desse processo, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa lista e vou enviar uma mensagem de e-mail com a minha campanha, com a minha comunicação, com a minha peça de marketing que eu quero trabalhar junto aos meus clientes. E isso, claro, não é feito pelo checador. O checador não é um sistema para envio de e-mails. Se você quiser um ótimo sistema de envio de e-mails, a gente também tem. É o nosso produto Mandou. Você entra no site mandou.com.br e aí você vai poder baixar uma versão de demonstração, ver vídeos, enfim. Esse produto aqui é específico para envio de e-mails, tá? O checador é voltado para validar os e-mails. Então, voltando aqui para o checador, eu vou limpar a minha lista. Zerei aqui todas as listas. E aí o que temos? Aqui em configurações, nós temos uma seção que é configurar contas de e-mail. Nessa seção você pode configurar quantas contas você quiser e a gente recomenda que você configure as contas pelas quais você envia as suas mensagens de e-mail, porque é nessas contas que você vai receber também os retornos com erros, porque eles têm justamente os endereços de e-mail que não servem para nada, que são e-mails inexistentes ou que estão indisponíveis. Eu vou então cadastrar uma das contas aqui da empresa. O processo de configuração geralmente é simples. Você vai colocar primeiramente um endereço de e-mail, a senha para ele poder entrar na caixa de entrada. E aí quando você chega nessa etapa, ele tem essa função de tentar configurar automaticamente. A grande maioria das contas de e-mail, quando você clicar nesse botão, ele vai conseguir identificar as configurações. Quando ele consegue, ele dá uma mensagem de sucesso e já configura a conta. Se por acaso ele não conseguir, você tem que entrar em contato com o seu provedor de e-mail para ver lá quais são as configurações que ele precisa e configurar aqui. Raramente você vai precisar mudar alguma configuração nessa parte avançada daqui, tá? E não adianta entrar em contato com a gente perguntando o que é para colocar. A gente não sabe. Quem fornece a sua conta de e-mail é o seu provedor, não é a LinkWS. A gente tem aqui as configurações disponíveis que vão funcionar para a maioria das contas. Então, uma vez que você coloca as informações corretas e a conta é configurada, você simplesmente salva, fecha aqui, tá? E pronto, você já tem uma conta de e-mail configurada. Bom, vamos lá, vamos voltar para a nossa história, né? Eu peguei uma lista, validei os e-mails, mandei uma campanha para essa lista de e-mails. E é normal que parte desses envios retorne como erro. É aí que nós temos essa função, baixar e-mails enviados com erro. Como é que a gente chega nesse ponto? Só para recapitular, você vem aqui na seção configurações, aqui em configurar você cadastra as contas que você quiser monitorar e aqui nesse botão você vai poder baixar os retornos de erro. Ele vai abrir então essa janela. Aqui você vai ter uma seção de configurações que já vem com alguns dados padronizados, tá? Mas você pode modificar essas informações. Tudo que está configurado aqui é muito autoexplicativo, tá? Eu não vou perder tempo lendo aqui as informações. Mas enfim, quando eu clicar em checar os retornos, o checador vai atrás somente de retornos de erro, ou seja, informações sobre e-mails que o servidor não conseguiu entregar a mensagem, que ele retornou dizendo, olha, esse e-mail ele é inválido, esse e-mail está indisponível. São e-mails seguramente inválidos. E aqui ele faz uma coisa bem interessante. Além dele pegar esses e-mails inválidos e adicionar automaticamente num banco de dados para ser usado nas suas próximas validações,
ele também já elimina essas mensagens de retorno, que geralmente lotam, né, a caixa de entrada das contas que a gente usa para fazer os envios. Então é uma função dupla. Você consegue agregar os e-mails inválidos no seu banco de dados de validação e ele também vai excluir essas mensagens, deixando a sua caixa de entrada mais limpa. Se você não quiser excluir essas mensagens, é só você desmarcar essa opção que tem aqui nas configurações, tá? Mas eu não vejo motivo para você não deixar essa opção marcada. Bom, eu vou parar aqui esse processo de checagem, porque aqui é só para a gente entender. Então veja, sempre que eu fizer uma campanha, um dia depois, ou enquanto durar o envio dos e-mails, de vez em quando eu venho aqui e baixo as mensagens da minha conta de e-mail. Os e-mails que não forem de erro, ele vai ignorar, permanecem lá na sua caixa de entrada. Mas esses e-mails que retornam com erros permanentes, erros que indicam que o e-mail não existe, ele pega, salva no seu banco de dados e exclui a mensagem. Logo aqui do lado a gente já vê uma outra informação bem interessante. Nessa base de dados negativa, eu tenho já 42 e-mails que eu chequei nas minhas próprias contas de e-mail e o meu banco de dados tem 589 e-mails que estão online. Esse número dessa base online ele é bem pequeno porque aqui eu estou com a versão de teste do checador, tá? Quando você baixar aí, vai aparecer bem mais e-mails. Mas enfim, significa que o sistema checador ele baixou 589 e-mails online, ou seja, não foram e-mails que eu identifiquei como sendo inválidos, mas são e-mails que também são inválidos e foram validados usando esse mesmo método. Os e-mails que eu produzi são esses 42 e eles se somam a esses 589 que foram sincronizados da base online do checador. Então veja que interessante. Agora vamos voltar para concluir a nossa história de validação. A gente salvou aquela lista de e-mails válidos, né, que inclusive, de acordo com nossa história, depois esses e-mails foram usados para fazer o envio de uma campanha. Aí digamos que daqui a um mês eu quero fazer uma nova campanha para aquela mesma lista de e-mails. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui na aba principal, vou abrir uma lista e aqui vamos ter a nossa lista de e-mails válidos que a gente salvou e já trabalhamos com essa lista para fazer uma campanha, sei lá, um mês atrás. Então eu abri essa minha lista novamente. E agora, o que é que vai acontecer? Eu venho aqui em validar e vou efetuar a validação. Note que os outros filtros também estão marcados, mas eles não estão conseguindo detectar nada. Por quê? Porque essa lista ela foi recentemente validada. Então essa lista está relativamente limpa. Tem poucos e-mails inválidos. Só que olha só onde é que ele está conseguindo detectar novos e-mails inválidos. Justamente na base de e-mails inexistentes, que é composta pelos e-mails que eu baixei das minhas contas de e-mail, né? E foram identificados esses retornos de e-mails inválidos, e também pela base online de e-mails inválidos que vai sendo atualizada constantemente, sincronizada pelas definições de checagem do checador. Então, com esse processo de checagem, eu vou conseguir manter minha base de e-mails de trabalho sempre bem enxuta, bem limpa, com o mínimo possível de e-mails inválidos. E sempre que um e-mail for identificado como sendo inválido, a partir dos envios que eu faço, eles já vão sendo adicionados numa base negativa, e numa próxima vez que eu for fazer um envio de uma campanha, eu não vou gastar tempo e dinheiro mandando uma mensagem para e-mails que não existem. Eu já vi pessoas que ficam abrindo esses retornos e copiando manualmente, de um por um, os endereços de e-mail que retornam, né, com erro, para poder botar numa lista, para depois fazer um processo de limpeza manual, enfim, uma trabalheira enorme. Aqui no checador, tudo é automático. Bom, então da minha lista aberta, ele conseguiu identificar 79 e-mails inválidos a partir desse banco de dados de e-mails inexistentes que
é a novidade principal dessa última atualização do checador. É isso, só para concluir, se você quiser baixar a versão de demonstração do checador, é só vir aqui no navegador e botar www.checador.com.br. Aqui no site você tem informações sobre o produto, pode baixar a versão de demonstração, ver os vídeos de demonstração que estão disponíveis para o checador. E se tiver qualquer dúvida, é só você clicar nesse botãozinho aqui ou simplesmente entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da empresa e a gente responde o mais rápido possível para tirar suas dúvidas e poder lhe prestar o atendimento adequado. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.